E aí galera, sou o Dimas Félix. Sou a Rafaela Maria. Amor, depressão é frescura? Não, amor, coisa séria. Coisa a ser avaliada isso aí. É coisa muito séria, meus amigos. A depressão, gente, é uma doença silenciosa, né? Muitas vezes é uma coisa que você não trabalha pra ficar assim. Você simplesmente se sente assim, devido a vários problemas que se passam na nossa vida. Muitas vezes nós não temos o preparo psicológico para saber lidar com o problema. A depressão não é simplesmente uma gripe que você tem e vocês têm sintomas, por exemplo, febre, dor de cabeça, dor na garganta. Não é isso. A depressão é muito mais além do que isso. Um desses fatores, por exemplo, sempre é uma mudança de um comportamento. Quando você está depressivo, é óbvio que o seu comportamento muda. Se você é uma pessoa que sempre tem o costume de estar sempre em público, a primeira coisa que acontece é a sua ausência. Você sempre quer estar sozinho. Sendo assim, você começa a mudar o seu jeito, até os seus hábitos mudam. Você vai se tornar uma pessoa mais antissocial, você fica uma pessoa muito reservada, você fica uma pessoa muito impaciente. Então, vai acontecendo vários fatores, certo? E com a soma desses fatores, vai mudando o teu comportamento. Então você percebe que com o tempo, vai havendo realmente uma mudança comportamental. E as pessoas começam a notar isso. E muitas vezes o que é interessante, amor, é que você não percebe. É verdade, a gente não percebe. Aí porque a gente não sabe o que a outra pessoa tem e muitas vezes a gente não se conhece. Exatamente. Né? Porque existe isso, a gente não estuda a gente. Muitas vezes a gente não vê, eu tô com isso, eu tô com aquilo e não, isso e com aquilo eu tô com depressão. Não, a gente também não conhece, muitas vezes a gente não quer aceitar que a gente tá com isso. Muitas vezes não, a gente não quer aceitar. Não quer aceitar. E realmente eu já tenho falado isso já em alguns vídeos anteriores, mas eu ainda repito novamente. Quando você é uma pessoa introspectiva, você consegue pelo menos tentar. A gente tem que tentar entender o que a gente sente. E quando se torna um hábito, você já não tem mais controle. Porque quando você não tem controle mais do hábito, já é inconsciente. Já é inconsciente. Por exemplo, digamos que eu peguei um certo hábito de sempre estar falando certo palavrão. Até então, se eu não perceber e tentar regularizar esse hábito, vai sair sutilmente, sem eu perceber. Então, muitas vezes, o resultado de várias ações, de uma mudança de comportamento de uma pessoa que já está depressiva, pode crer que é só aumentar. É verdade, e o nosso comportamento quando a gente tá depressivo, a gente começa a, por exemplo, a gente tem o costume de sair, a gente tem o costume de sair com os amigos. A gente acaba ficando meio com, eu tô com preguiça hoje, eu quero ficar deitado. A gente, às vezes, está trabalhando, a gente gosta daquele trabalho, mas a gente não se sente à vontade de ir. Às vezes acontece nessa mudança de comportamento que muitas vezes você não sabe que você tá com isso, né? Lógico que você não sabe, você tem que procurar um psicólogo para você realmente saber o que você tem, né? É bom também conversar, né, com quem você... Ter um certo diálogo é muito importante mesmo. Aconteceu comigo, no caso, eu já tive depressão. Né? A minha depressão foi tão forte que aconteceu várias e várias coisas que eu vou dar uma resumida mais ou menos. Mas realmente, quem tá com depressão não quer conversar, não quer se abrir, fica pra você. Você não quer compartilhar com ninguém, você simplesmente quer ficar no seu mundo. Simplesmente é isso, você não tem vontade muitas vezes de falar, você quer ficar só no seu quarto e não quero saber mais do mundo nenhum. Mundo externo, né, amor? Olha, eu posso dizer que eu nunca tive uma depressão profunda, mas eu já fui né, um cara depressivo. Se eu não tivesse o controle dos meus sentimentos e não tentasse controlar o meu ego,
talvez eu tivesse entrado em depressão. Porque chegou um momento na minha vida, gente, que eu dava mais fé nas crenças do que nas minhas capacidades naturais. Então, o que acontece, amor? Eu acreditava que, como eu era evangélico, eu era muito fanático na igreja, eu acreditava que se eu adorasse ao Senhor 24 horas por dia, e eu fizesse várias orações, se eu fizesse jejum, o trabalho ia aparecer até a mim. Para eu alcançar certo objetivo na vida, eu tenho que ter o preparo. Eu não acreditava assim. Então, muitas vezes eu ia para a igreja, ia para a igreja. E isso começou a mexer comigo quando eu comecei a ver que as pessoas em minha volta começaram a ter resultado. E eu não tinha resultado. Então eu me sentia muito apequenado. Eu me sentia muito no anonimato, sabe? Mesmo eu tendo a minha diferença no meio das pessoas, mas eu me sentia assim. Aí mexe com você. Começou a mexer comigo, então eu comecei a achar que existia um problema. Eu começava a achar que existia um problema, então eu comecei a me culpar. Eu achava que eu tinha um demônio que prendia o meu crescimento. Olha só, que estado já estava. Daí então eu achava que nada dava certo. Eu achava que tinha um problema que tinha que ser resolvido e eu não sabia que problema era esse. Então eu comecei a ter alguns pensamentos negativos que começavam a surgir da minha mente do nada. Começa assim. Uma delas é, por exemplo, eu estava no meio da rua, simplesmente do nada, passava na minha cabeça, levando uma batida, levando um tiro, uma pedrada que vinha do nada, quebrando a perna. Toda vez quando eu andava de bicicleta, eu imaginava a minha perna quebrando. Então eu comecei a ver que isso não estava normal, não estava normal. Então na época, meu amor, eu ia muito lá pro trabalho do meu pai, ajudava ele. Aí eu pensava muitas coisas negativas. Então o que foi que me ajudou foi um grande livro que eu vou indicar para vocês. Um livro que eu li e reli várias e várias vezes, que me ajudou muito. É O Poder Infinito da Mente. O nome do autor é Lauro Trevisan. Uma das técnicas que ele passava que era muito interessante era a experiência do pensamento. Esse era o nome. A gente, quando ele falava que quando a gente pensasse negativo, por exemplo, a gente tinha que pegar as mesmas características do pensamento negativo que a gente teve e repensar aquilo de uma forma positiva. Então eu comecei a refazer. Toda vez que eu pensava negativo, eu repensava. E daí então eu começava a pensar o que eu pensei de uma forma positiva. E fui tornando isso hábito. Então automaticamente isso foi mudando. Isso começou a aumentar a minha dopamina. Eu comecei a me sentir bem com isso. E eu comecei a fazer esses processos. Então digamos que todo esse processo foi um princípio de evolução, meu amor. Porque aí eu comecei a sentir desejo de ler e de buscar conhecimento sobre essa área. Né? Então eu comecei a amar tudo isso. E uma das coisas que eu mais percebi é que eu precisava entender o que eu sentia de verdade. Porque uma coisa é você pensar e outra coisa é você sentir. Quando a gente escuta assim, você muda a sua própria realidade, as pessoas não entendem. As pessoas acham que quando a gente fala assim, você muda a sua própria realidade. Ah, então muda agora. Não é assim. Ah, então muda agora, tu muda a tua realidade? Ah, beleza. Então muda agora, muda aí a tua realidade que eu quero ver. Porque as pessoas às vezes são um pouco arrogantes nesse termo. Quando a gente fala assim que você cria a sua própria realidade, é como se a gente estivesse fazendo uma colocação entre os seus resultados e a realidade. Para você mudar a sua realidade, é preciso você mudar os seus resultados. Então, quando você muda os seus resultados, você começa a atrair uma nova experiência que se você não tivesse mudado, você não iria atrair. Então, como assim, mas o que você quer dizer? Bom, se eu tenho um comportamento X e esse comportamento não me faz crescer no que eu faço, existe um erro. E esse erro não vem do mundo externo. Esse erro vem do que eu estou produzindo. Então é preciso eu mudar a minha visão de mundo, para que o resultado diferente do que eu já tenho aconteça. Então a partir do momento que eu mudo os meus resultados, a minha realidade muda. Certo? Fugir um pouco sobre a depressão, né, amor? Eu estou falando que, de fato, você muda a sua realidade a partir do momento quando você muda o seu comportamento. Se você é uma pessoa depressiva, você também consegue vencer esse problema, essa doença. Verdade. Pois é. Eu já tive uma depressão diferente da dele, né?
Como eu tinha citado, que não existe depressão que é igual. Existe a depressão, mas existe várias e várias mudanças de comportamento que você tem, que eu tenho, que não são iguais, porque a gente não é a mesma pessoa. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ter a depressão quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Uns 13 anos? Uns 13 anos. Porque assim, eu era gordinha, eu gostava de um menino, que o menino não me dava bola. Eu vou só dar uma resumida mais ou menos do que aconteceu, porque eu acho importante, eu acho que várias pessoas que está aí, ela teve muitas vezes quase as mesmas coisas que eu, entendeu? Mas o que aconteceu? Eu gostava do menino, o menino não me dava bola e ele me abusava de um monte de coisa, enfim. Eu peguei e fiquei um pouco... fiquei muito acuada. Eu não queria, ir na escola, eu não queria sair de casa porque o menino morava perto de casa, então se eu saísse pra fora de casa, eu via ele e ele ficava com os amigos dele me abusando. Então, comecei a mudar nisso, né? Eu não queria sair de casa, eu não queria ir pra escola, mas acabou que esse menino, ele mudou de escola e eu indo pra escola, acabou que eu fiquei bem. Mas depois aconteceu o pior, né? Porque no dia do meu aniversário, meu irmão faleceu. Então a gente era muito apegado mesmo. E eu acabei ficando muito depressiva. Para vocês verem que a mudança, o comportamento das pessoas são diferentes, que quando eu fiquei sabendo que meu irmão morreu, eu simplesmente não caiu uma lágrima. E eu amo meu irmão. Só que não caiu nenhuma lágrima. Eu comecei a comer. Comer. Eu não parava de comer. Era mesmo, tu comia muito? Comia muito. Quando minha avó que cuidava de mim, eu sempre morei com meu pai e minha mãe, mas minha avó vinha pra cá pra ficar comigo e com meu irmão, porque eles trabalhavam. Então quando minha avó sentou comigo e falou que meu irmão tinha morrido, eu olhei pra cara dela e fiz um miojo, eu lembro até isso. Fiz um miojo, comi. Só que eu não ficava satisfeita. Eu pegava, comia outra coisa. Não ficava satisfeita e começava a comer. É como se tivesse querendo satisfazer uma certa necessidade, né? Exatamente. É isso mesmo. E eu não consegui, depois quando foi no outro dia, que era o sepultamento do meu irmão, eu não consegui ir. Porque eu fiquei parada no meu quarto e não queria sair de jeito nenhum do meu quarto. E eu simplesmente não queria ver ele morto ali naquele caixão. Simplesmente eu queria ter a imagem dele, que ele tava ali, o rostinho dele, eu queria ver ele vivo, sabe? Só que eu não sei se foi pior ou foi melhor eu não ter ido pra poder ver ele pela última vez. Mas acabou que eu não fui e foi no dia do meu aniversário que eu ia completar 15 anos. E vocês sabem que as meninas, né, que vai fazer 15 anos, é aquela festa, ai meu Deus, minha filha vai fazer 15 anos, não sei o que. Mas não aconteceu nada o que eu quis, o que eu sempre esperava, né? Mas aí eu meio que melhorei, mas só que eu não tinha aquele estímulo de sair com as minhas amigas, que eu não saía, né? Minha mãe não deixava muito sair, por conta também que o mundo é perigoso e tal, enfim.
mas eu não queria ir para o curso, eu não queria fazer nada. E depois aconteceu que no outro ano, no dia do meu aniversário, meu primo morreu. Então eu peguei e falei assim, poxa, no meu aniversário de novo, 16 anos, meu aniversário de novo, como assim? E eu fiquei muito triste, porque eu cuidava do meu sobrinho. Meu sobrinho tinha 2 anos, eu cuidava do meu sobrinho. E eu fiquei muito triste, muito triste. Nesse momento eu chorei muito mesmo. E depois, quando foi no outro ano, quando eu tive 17 anos, minha tia morreu. Então eu ficava, poxa, vai vir outro ano e vai morrer alguém. E tipo, sempre foi no dia do meu aniversário. Então isso eu pensava que era por conta de mim. Entendeu? Eu pensava que era por conta de mim, que eu ia completar ano e ia morrer alguém. Realmente, eu não sei o que aconteceu, mas era sempre do dia do meu aniversário, ou o mês do meu aniversário. Simplesmente eu ficava deprimida, eu não queria sair de jeito nenhum para nenhum lugar. Então depois eu comecei a escutar vozes que vai morrer alguém no dia do seu aniversário, você não é pra nada, enfim, era várias e várias coisas que vinham falando pra mim que era por conta de mim que estava acontecendo isso. Depois eu fiquei com pânico do medo. Então, por exemplo, você tá dentro de casa e você sabe que você tá com seu pai, sua mãe e a porta, a grade tá fechada. Você sabe muito bem que ninguém pode entrar, mas só que eu fechava a porta, fechava as coisas todas e ia pro meu quarto, botava um lençol e eu ficava sempre com medo, achava que alguém ia vir me matar, fazer alguma coisa comigo. Então, da depressão que eu tive, também eu tive o pânico do medo. Foi se transformando em coisas piores, né? Foi se transformando em coisas muito piores. E no fim, aconteceu que eu quis tirar minha própria vida. Eu tenho também uma cicatriz, o que eu já fiz, assim, eu me arrependo muito, sabe? Porque eu não cheguei pra pessoa, falei o que eu estava sentindo, porque eu queria, eu simplesmente pensava que era coisa minha e ficava com medo das pessoas falarem que eu tava doida. E eu também fui no psicólogo, é muito importante. Se você sabe que você não vai conseguir sozinho, você vai pro psicólogo. Às vezes o psicólogo transfere você para o psiquiatra quando tá uma coisa, né, mais agravante. Então, assim, uma coisa que eu falo para vocês é que vocês não deixam chegar ao fim da depressão, que é a morte. Porque a pior coisa que tem é você se matar com suas próprias mãos, né? Então, assim, se você tem alguém que você possa contar, você chega pra pessoa e fala o que você tem, o que você sente. Não fique na sua, entendeu? Você tem que falar o que você realmente sente, porque você vai ser ajudado, entendeu? Eu sei que muitas vezes a pessoa fica querendo não falar, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é isso, porque elas não sabem o que realmente você sente, sabe? Só você mesmo. Mas aí eu só deixo essa dica, não deixa chegar ao fim, não. Sempre precisamos, como ela informou, né? Se você não consegue sozinho, realmente procure uma ajuda. Mas não deixa você mesmo tirar a sua própria vida, né? Passamos por problemas o tempo inteiro, passamos por sofrimentos o tempo inteiro. Isso são coisas que de fato faz até parte da vida. Porque é como um livro que eu estou lendo muito interessante, Jung,
que ele fala que os problemas da vida acontecem com um objetivo, para que a sua consciência possa se expandir. Sim. Ele fala isso. Então todos os problemas que a gente passa, quando a gente consegue superar os problemas, a nossa consciência se expande. É aí que começa a existir um conhecimento introspectivo, né? Que é uma das coisas mais ótimas que o ser humano pode produzir. Nada mais é do que o conhecimento dentro dele, que pode trazer a cura nele mesmo. Então, foi essa a nossa reflexão, gente. A gente resolveu estar abordando esse tema aí, que realmente está muito delicado, muitas pessoas falam sobre isso. E a gente fez esse quadro para poder passar para vocês o nosso pouquinho de conhecimento sobre isso. Peço que vocês possam se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos. Beleza, gente? Tamo junto.